校長先生が特別に卒業証書を書いてください。 Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o caso da Junko Furuta, acredito que é assim que se pronuncia, e é um caso que vocês pedem bastante aqui no canal e eu tô trazendo só por causa disso, já que é um caso que eu achei bem pesado, mas eu tô aqui sempre pra fazer o que vocês me pedem. De um casal dentro de casa do assassinato de Isabela. Primeiras suspeitas contra Confessou ele. ter matado e esquartejado. Então é isso, desde já, se vocês se interessam por esse tipo de vídeo, dá uma olhada aqui em todos os vídeos que eu já postei no canal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, e se inscreve no canal e deixa o like. Então bora pro vídeo de hoje. Junko Furuta era uma garota que nasceu no dia 8 de janeiro de 1971 na cidade de Misato, no Japão. Na sua adolescência, ela estudou na Iyashu Minami High School. Ela trabalhava meio período após o horário escolar e ela morava com seus pais, um irmão mais novo e um irmão mais velho. Ela era uma ótima aluna, sempre tirava notas altas e quase nunca faltava na escola. Embora algumas fontes que eu vi diziam o contrário, que ela era uma péssima aluna, na maioria das fontes que eu li dizia exatamente isso que eu tô contando pra vocês, que ela era uma boa aluna e tirava boas notas. Ela trabalhava meio período em uma fábrica de moldagem de plástico 2 vezes por semana. Ela trabalhava desde 1988 e ela fazia isso porque ela queria juntar dinheiro para uma viagem de formatura que ela já estava planejando faz tempo. Ela era popular na escola, apesar de não beber e nem fumar, o que a grande maioria de seus colegas faziam. O famoso valentão da escola se chamava Hiroshi Miyano e ele era mais velho que o pessoal, ele tinha 18 anos e ele era afim de Junko. Chegou a dar várias investidas nela, mas ela nunca correspondia. Acontece que Hiroshi, ele era o valentão da escola, mas ele era conhecido fora por ser uma pessoa ruim. Ele fazia parte de uma máfia muito conhecida, uma máfia que cometia crimes, e o nome dessa máfia era Yakuza. Ela era uma conhecida e muito temida máfia japonesa. Yakuza é um grupo criminoso dedicado à extorsão, tráfico, lavagem de dinheiro e a inúmeras outras atividades criminosas ligadas ao crime organizado. O grupo tem origem japonesa, mas ele se estabeleceu em diversos lugares do mundo. Hoje possui atividades na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. Então, de acordo com as fontes que eu li, o não de Junko para Hiroshi, que dava investidas nela, não foi muito bem aceito. Muito pelo contrário, ele não aceitou nem um pouco bem e ele quis se vingar dela. No dia 25 de novembro de 1988, aproximadamente às 20h30 da noite, Junko estava voltando do seu trabalho de meio período para casa e ela estava de bicicleta. Então, ela passou por um lugar onde estava Hiroshi e um colega que também era da máfia que eu mencionei. Ele se chamava Minato Nobuharu, ele tinha 16 anos. Eles estavam lá confraternizando com os amigos num local que era conhecido que essa máfia ficava caçando mulheres para estuprá-las. Por um grande azar, Junko passou por eles aquela noite. Quando Hiroshi viu que ela estava passando, ele mandou seu amigo Minato chutar a bicicleta dela e ele fez isso, então Junko caiu no chão. Hiroshi estava um pouco afastado de seu amigo e ele conseguiu fingir para Junko que ele estava preocupado com ela. Então ele chegou nela e falou assim: "Oi garota, está tudo bem com você? Muito cuidado, essas pessoas são perigosas." Então ele fingiu que estava preocupado com ela e ofereceu levar ela para casa. Ela aceitou. Então quando ele estava chegando lá, ele começou a ameaçar ela, pegou ela à força, levou para um armazém, ameaçando matá-la e estuprá-la. Ele a estuprou e a levou para um hotel. Chegando nesse hotel, ele a estuprou novamente e ligou para o seu amigo Minato e alguns outros colegas para se gabar do que ele tinha feito e chamou eles até lá. Ele então tinha ligado para outros 2 amigos além do Minato, esses se chamavam Joe Ogura e Watanabe Yasushi. Os 2 tinham 17 anos. Então, por volta das 3 horas da manhã, o Hiroshi levou Junko para um parque onde estavam os 3 amigos dele, que eram o Minato, o Joe e o Watanabe. Eles fuçaram nas coisas de Junko e no meio da mochila dela eles encontraram um bloco de notas. E nesse bloco de notas estava escrito o endereço da casa dela. E com isso, eles começaram a ameaçar, ela, dizendo que se ela não fizesse o que eles estavam mandando, eles iriam até a casa dela, matar toda a família dela. Os meninos decidiram levar ela para casa de Minato, então, e assim ela ficou dentro do quarto dele. Chegando lá, todos os meninos a estupraram. E depois disso, Junko não voltou mais para casa.
No dia 27 de novembro, os pais de Junko foram até a polícia relatar que a filha deles não tinha voltado para casa. Quando a polícia começou a procurar Junko e isso se tornou um pouco mais público, os meninos perceberam que ela estava sendo procurada e obrigaram Junko a ligar para os seus pais dizendo que ela estava bem e pediu para ela insistir para eles pararem de procurá-la. E assim ela fez. E os pais dela simplesmente acreditaram, né? Porque a Junko foi bem convincente ao telefone, já que ela estava com muito medo dos meninos irem até a casa dela matar os pais dela. Em determinado momento, os pais de Minato perceberam que tinha uma menina no quarto dele e não saía de lá, mas os meninos obrigaram Junko a descer e falar pra eles que ela era namorada de Minato e estava tudo bem com ela. Os pais de Minato mais tarde declararam que eles até perceberam que não estava tudo bem, que a menina não era namorada de um dos meninos, mas eles sabiam que seu filho fazia parte daquela máfia chamada Yakuza e eles tinham medo do próprio filho. Então, para eles evitarem a violência de seu filho contra eles, eles acabaram deixando tudo como estava. Minato, inclusive, tinha um irmão que também percebeu a situação, mas ele também não fez nada porque tinha medo do próprio irmão. A partir de agora, eu vou falar algumas coisas que são bem difíceis de ouvir. Então, se você é sensível a qualquer tipo de assunto de violência, de abuso sexual, de abuso psicológico, eu aconselho você não continuar assistindo esse vídeo, pois é muito difícil, até pra mim, foi muito difícil fazer esse roteiro e está sendo muito difícil de ler. Só fiz esse vídeo por vários motivos, dentre eles eu acho que a gente tem que conhecer, a gente tem que se preocupar e saber que existem pessoas muito ruins no mundo e à nossa volta, e também porque vocês me pediram muito. Logo em seu primeiro dia no cativeiro, Junko foi obrigada a se despir, a se masturbar, ela foi obrigada a comer baratas e a beber da sua própria urina. Além de ter sido estuprada várias vezes e ter vários objetos sendo introduzidos em seu ânus e sua vagina, e também ter sido queimadas diversas vezes com isqueiros. Infelizmente, Junko ficou bastante tempo naquele lugar, então esse foi apenas o primeiro dia. No 11º dia de cárcere privado, Junko foi espancada, muito agredida, ela teve sua face empurrada a uma parede de concreto e ela também foi utilizada como saco de pancadas. Essas agressões causaram uma forte hemorragia no nariz de Junko e ela passou a respirar apenas pela boca. Nesse dia também, mais tarde, ela foi novamente agredida. Ela teve halteres arremessados em seu estômago, o que posteriormente impediu ela de ingerir água. Após as agressões terem se encerrado nesse dia, Junko tentou fugir, mas ela não conseguiu. Como forma de punição, ela teve seus braços e pernas queimados. Os meninos jogaram líquido inflamável no corpo dela, o que causou queimaduras severas. As punições desse dia se encerraram quando ela teve uma garrafa introduzida em seu ânus, o que causou muitos ferimentos internos. No 20º dia de cativeiro, Junko mal conseguia andar, nem comer, nem respirar direito, por todas aquelas agressões que ela tinha sofrido. Mas nesse dia, a sessão de agressões começou com focos de artifício sendo introduzidos no ânus de Junko, posteriormente sendo acesos. Não satisfeitos, os agressores utilizaram pesos para esmagar as mãos de Junko, o que racharam até suas unhas. Após utilizarem mais instrumentos para espancar Junko, como tacos de golfe e barras de ferro, ela ainda teve cigarros e espetos de grelhar carne sendo introduzidos em seu ânus. Ainda assim, no final do dia, ela foi obrigada a dormir na varanda da casa de Minato, passando muito frio, pois fazia muito frio aquela noite. A nova série de agressões veio no dia que completou 1 mês de cativeiro, e nesse dia ela teve cera quente jogada em sua face, teve suas pálpebras queimadas com isqueiros e agulhas atravessadas em seu mamilo. Inconformados, eles introduziram uma lâmpada acesa e uma tesoura em sua vagina, o que comprometeu totalmente o sistema urinário de Junko. Após o ano novo, Junko não aguentava mais, obviamente, nem fisicamente e nem psicologicamente, o que a fez implorar muito para que matassem ela. Ao completarem 44 dias de cativeiro, no dia 4/1 de 1989, ela teve o seu último dia de agressões. Após uma partida de jogo, todos os adolescentes partiram para cima de Junko, a agredindo com barras de ferro, o que causou hemorragia em sua boca e seu nariz. Em seguida, uma vela foi utilizada para queimar o rosto e os olhos de Junko. Para finalizar, os meninos utilizaram fluido de isqueiro para queimar os braços, pernas e a barriga de Junko.
Nesse tempo que Junko foi sequestrada, a polícia chegou a ser alertada 2 vezes. Koichi Ihara, que foi um dos muitos meninos que foi chamado pra agredir Junko dentro da casa de Minato, né? Porque além daqueles garotos, muitos outros foram chamados. Então ele viu toda aquela situação, ele chegou a ligar pra polícia. A polícia foi até a casa de Minato, mas chegando lá, eles ficaram na porta, foram informados de que nada a ver, não tinha ninguém lá sofrendo e tal. E eles acreditaram e foram embora. Em outra vez, Junko conseguiu chegar ao telefone e discar pra polícia, mas quando a polícia atendeu, Hiroshi chegou, tirou o telefone da mão de Junko e disse pra polícia que tinha ligado por engano e tal. A polícia acreditou e também deixou por isso mesmo. Essa última tortura que eu contei pra vocês durou cerca de 2 horas, o que acabou acarretando no falecimento de Junko, que não aguentou mais. Na verdade, o seu corpo não aguentou mais toda aquela tortura e ela acabou morrendo. Tudo que eu contei pra vocês foi de depoimentos que os próprios garotos contaram à polícia posteriormente, e eles disseram que jamais eles imaginavam que todas aquelas lesões machucassem tanto a garota e poderiam causar a morte dela. De forma cínica, eles também disseram que aquilo tudo se tratava só de uma encenação. Depois que Junko faleceu, os garotos pegaram um barril grande, colocaram o corpo dela e encheram de concreto e abandonaram em um terreno baldio. Por esse motivo, esse caso também é muito conhecido como o caso da garota concretada, o caso da colegial concretada. E foi impressionante o modo como encontraram Junko. Se você ver as fotos da internet, eu ainda não sei se eu vou colocar aqui, tem um barril e o cabelo de uma garota assim pra fora. 2 semanas depois da morte de Junko, a polícia prendeu Jo Ogura e Hiroshi sob uma acusação de estupro, mas nem se tratava do caso de Junko. Só que a polícia não mencionou o nome dessa garota que havia sido estuprada. Durante o interrogatório dos meninos, eles acabaram falando de Junko, porque como eles não sabiam qual era o nome dessa menina que a polícia estava falando, eles acharam que se tratava de Junko. Então eles acabaram confessando o que eles haviam feito com ela e contando onde eles haviam colocado o corpo dela. No final, o caso do estupro da menina que a polícia estava investigando não tinha nada a ver com o caso de Junko. E, além de tudo, Minato ainda se entregou involuntariamente, pois ele acabou achando que também a polícia havia descoberto o caso de Junko. E no final das contas, os 4 meninos que sequestraram ela, os primeiros que agrediram ela, foram presos. A polícia encontrou o tambor com o corpo de Junko e ela foi identificada por impressões digitais. Em 1º de abril de 1989, Jo Ogura foi preso por um assassinato, mas ele também foi acusado pelo caso de Junko. Seguiu-se então a prisão de Watanabe, Minato e o irmão de Minato também foi preso. Assim que a mãe de Junko ouviu os noticiários e ouviu da polícia o que tinha acontecido, ela desmaiou, ela ficou muito mal e teve que passar por um tratamento ambulatório psiquiátrico. Os garotos alegaram que não sabia que aquilo estava machucando tanto Junko e disseram que até pensaram que ela estava fingindo tudo aquilo, fingindo que estava machucada. A polícia disse que não foram só os 4 meninos que a estupraram, pois os restos mortais de Junko encontraram esperma e pelos pubianos de muitas outras pessoas. Os 4 meninos espalharam a notícia de que tinha uma menina disponível para sexo na casa de Minato. E foi por isso que muitos outros garotos foram chamados e estupraram Junko. Estima-se que mais de 30 pessoas tenham estuprado Junko. Até uma garota foi chamada para a casa de Minato e ela rabiscou o rosto inteiro de Junko. A polícia diz também que aproximadamente 100 pessoas sabiam que Junko estava sequestrada na casa de Minato. Apesar de tudo, o tribunal não divulgou a identidade dos 4 assassinos. Só descobriu-se porque a mídia divulgou. Os 4 meninos confessaram culpados, mas eles disseram que eles cometeram lesões corporais que resultaram em morte, e não assassinato. Em julho de 1990, Hiroshi foi condenado a 17 anos de prisão. Ele recorreu da sentença, mas a pena dele aumentou mais 3 anos, o que totalizou 20 anos de prisão. Supostamente, a mãe de Hiroshi havia vendido sua própria casa e enviado aos pais de Junko aproximadamente $425 mil. Minato foi condenado a 9 anos de prisão. Os pais do irmão de Minato não foram acusados. Minato foi condenado de 5 a 9 anos de prisão. Eu não sei porque tá assim nas fontes, mas é assim que está. Watanabe foi condenado de 5 a 7 anos de prisão. E Jo Ogura ficou preso por 8 anos até que foi solto em 1999. Mas ele ficou preso em uma prisão juvenil. Os pais de Junko ficaram consternados com as penas que os assassinos receberam, né? Porque foram muito baixas. E posteriormente eles ganharam uma ação civil contra os pais de Minato, pois eles eram donos da casa onde tudo aconteceu com Junko.
Durante a sentença, o juiz disse que Junko passou por uma violência excepcionalmente grave e atroz. E ele disse que Junko foi assassinada de uma forma tão brutal aos 17 anos que sua alma deve estar até hoje vagando tormentada. Ao ouvir detalhes do estupro brutal e do assassinato, uma pessoa que estava no julgamento passou muito mal e teve que ser retirada. Após sua libertação em 2009, Hiroshi mudou seu nome para Yokoyama. Vamos lembrar bastante esse nome, gente, porque ele mudou o nome dele, mas a gente sabe muito bem que ele se chama Yokoyama. Ele também é conhecido hoje em dia pelo dinheiro que tem, porque ele leva seus amigos a clubes de strips, ele bebe bastante, ele dirige uma BMW e ele trabalha com marketing multinível. Depois de 4 anos que Hiroshi foi solto em 2013, ele chegou a ser preso por suspeita de fraude, mas como não tinha provas contra ele, ele foi solto. Depois que Minato foi solto, ele foi morar com sua mãe, ele chegou a ter um relacionamento, ele se casou, teve uma filha, mas logo ele se divorciou. E ele mudou seu nome para Shinji. Em 2018, com 45 anos, Minato foi preso por tentativa de homicídio depois que ele espancou um homem na rua. O homem conseguiu fugir, a polícia encontrou o homem sangrando, no chão, mas Minato conseguiu fugir. Mesmo ele conseguindo fugir, ele chegou a ser preso, mas ele disse que espancou o homem e não tinha intenção de matá-lo. Ele espancou um homem de 32 anos com um cacetete e cortou sua garganta. Jogura passou pouco tempo em estabelecimento juvenil e ele foi libertado em 1999. Ele mudou seu nome para Jo Kamizaku e ele se gabava por seu papel no sequestro e no assassinato de Junko. Ele gastou todo o dinheiro de seus pais e, supostamente, sua mãe havia vandalizado o túmulo de Junko, afirmando que Junko havia arruinado a vida de seu filho. Em julho de 2004, Jogura foi preso novamente porque ele havia espancado um homem com ciúme de uma namorada. Ele foi condenado a 4 anos, mas ele foi solto em 2009. Sobre o Watanabe, não se sabe muito o que aconteceu. Parece que ele se envolveu novamente com a polícia, mas não temos muita informação. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo muito difícil de ouvir, muito difícil de se fazer, é muita coisa difícil de ler, mas vocês pediram bastante e eu espero que quem pediu tenha gostado do resultado, por mais que não goste da história, obviamente. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, também me siga nas minhas outras redes sociais, no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo. É isso, gente, até o próximo vídeo, um beijo!